Muito bem. Só recapitular. Primeiro selo, cavalo branco, período de 31 a 100. E nós podemos chamar esse período de vitória. É o que o cavalo branco nos transmite. Cavalo vermelho, 100 a 323, derramamento de sangue. Número 3, cavalo negro, 323 a 538, e nós temos aqui um período de fome espiritual. E o cavalo número 4, selo 4, cavalo amarelo, 538, e alguns dizem a 1517, que é o período que iniciou a Reforma Protestante. Eu achei coerente. Período de morte espiritual. Aí o quinto selo são as almas debaixo do altar, 1517 a 1750. Isso é aproximado, né? Representando perseguição. E aí nós temos o sexto selo, que está dividido em 4 eventos. O primeiro foi o terremoto, 1º de novembro de 1755. O segundo, o Sol e a Lua. O Sol se escurece, a Lua se transforma em sangue, 1780. A queda das estrelas, 1833. E a segunda vinda de Cristo. Quem tem as Bíblias em mãos, vamos abrir rapidinho em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, verso 10. Diz assim: e aqui nós estamos falando sobre a vinda do dia do Senhor. O dia do Senhor, ou o dia da ira do Senhor, é um tema que aparece muito no Antigo Testamento. E aqui em Joel capítulo 2 nós temos esse contexto. E nesse contexto de falar sobre a vinda do dia do Senhor, diz assim: diante dele, do Senhor, tremerá a terra, ou seja, terremoto. Abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Então, sinais na terra, sinais nos céus. Terremotos e sinais na lua, no sol e nas estrelas. Interessante. Também em Isaías 13, 9 a 11. Isaías capítulo 13, 9 a 11. Diz assim: eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Continuando, verso 10. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tirânicos. Vamos abrir agora em Amós 8, versículo 9. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça no dia claro. Esses sinais que ocorreram, terremoto em 1755 na Europa, escurecimento do sol e a lua se transformando em sangue em 1780,
e as estrelas caindo do céu em 1833. Apesar de talvez Joel, Isaías, Amós e outros profetas do Antigo Testamento não estarem necessariamente profetizando especificamente sobre esses eventos, mas para os estudiosos da profecia, o que deveria ter esses sinais falado a eles, baseado no que nós acabamos de ler? Todas essas coisas apontariam para o quê? Baseado nesses textos que nós acabamos de ler. O final, o dia do Senhor está se aproximando. Não foi por acaso que Deus inseriu no sexto selo esses 3 eventos. São marcos históricos para dizer para os estudiosos da profecia que o dia do Senhor está próximo. Vamos ler aqui em Mateus 24. Aqui Jesus está falando sobre a segunda vinda. Em Mateus 24, 29, falando da perseguição da Idade Média. E no verso 29, ele diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias. E essas palavras tiveram pelo menos um cumprimento parcial na Idade Média. E logo depois da aflição daqueles dias. Então, quais dias? Perseguição da Idade Média. O sol escurecerá. Será que Jesus está falando de algo específico aqui? O que vocês acham? Qual seria o cumprimento dessa profecia? 1780. E a lua não dará sua luz. Que ano? 1780. E as estrelas cairão do céu. Que ano? E as potências dos céus serão abaladas. Jesus, então, ele descreve tudo isso em poucas palavras. As potências dos céus serão abaladas. E qual é o próximo evento? Mateus 24, que diz: então aparecerá no céu o sinal de quem? Então Jesus também concorda com a profecia de Apocalipse 6, do sexto selo, que logo depois das potências dos céus forem abalados, o que viria? O que poderíamos esperar? O dia do Senhor. Mas hoje nós vamos falar mais a fundo sobre o dia do Senhor. Antes de falarmos sobre o dia do Senhor, vocês lembram ontem quando nós falamos sobre o cavalo negro, das balanças enganosas? Vocês lembram? Por que essas balanças eram enganosas? Porque vendia trigo, uma porção de trigo, por quanto? Por 1 dinheiro. E quanto que eu disse que 1 dinheiro valia na época? 1 dia de trabalho. Então eu quero dar um texto para vocês para provar que 1 dinheiro é equivalente a 1 dia de trabalho. Mateus 20, verso 2. 1 dinheiro é equivalente a 1 dia de trabalho. Então, estamos falando de balanças enganosas. Qual é a interpretação dessas balanças enganosas? A manipulação da palavra de Deus pelo um clero corrupto. Voltando então para Apocalipse 6, versos 14 a 16 descreve a reação dos ímpios na volta de Cristo. Como que eles reagiram quando perceberam que estavam diante da presença de um Deus santo e puro? Qual foi a reação? Medo, e eles se esconderam. Por que que eles não puderam suportar a presença de Deus? Por que que eles não puderam suportar a presença de Deus? Pecados. Vamos abrir rapidinho, segura o dedo em Apocalipse 6, sempre. Vamos para o livro de Esdras. Esdras, capítulo 9,
verso 15. A pergunta é: por que os ímpios não puderam suportar a presença de Deus? Quantos desejam a morte? Assim, você já encontrou alguém que quer morrer? Sabia que até mesmo as pessoas que querem cometer suicídio, no fundo, muitas delas estão apenas atraindo atenção para si, mas no fundo, ninguém realmente deseja a morte. Até os que tentam ou cometem suicídio estão confusos, estão tentando reclamar amor de outros, ou estão tentando fugir de uma situação desesperadora, mas ninguém deseja a morte. Vocês não desejam a morte. O homem foi criado para almejar vida, para viver, não para morrer. Agora, o que levaria pessoas a desejarem a morte? Porque esse grupo aqui em Apocalipse 6, que começam a se esconder, eles dizem assim para as rochas e aos rochedos. O que diz? Cair sobre nós. Então, algo que ninguém deseja, que é a morte, é mais atrativo para os ímpios do que a presença de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Quando eles se deparam com a imediata presença de Deus, agora sem um intercessor, para eles a morte é mais almejada do que aquela cena. Aqui nós vamos ver um contraste espetacular. Enquanto um grupo vai olhar para cima, como está escrito em Isaías 25, e vai dizer: eis o nosso Deus, a quem esperávamos, ele vem nos salvar. Outro grupo está mais desejoso de ver a morte do que suportar a presença daquele que está sentado sobre o trono. Por que que o ímpio ele não consegue subsistir na presença de um Deus santo? Esdras 9:15 diz assim: Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos qual um remanescente que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, ou em nossas transgressões, porque são transgressões que trazem culpa. Porque ninguém há que possa estar na tua presença. Na presença de quem? De Deus, por causa disto. Disto referente ao quê? Culpa ou transgressão. Ninguém pode suportar a presença de Deus com o que na vida? Pecado, transgressão, culpa. É impossível. Inclusive, vamos ler em Romanos 1. Estamos analisando a questão do medo dos ímpios diante da presença de Deus na segunda vinda. Romanos 1, outro texto que concorda com o que Esdras havia falado. Verso 18. Diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus. Lembra o que disse lá em Apocalipse 6,17? Porque é vindo o grande dia de quê? Da sua ira. E quem poderá o quê? Subsistir. Por que essa pergunta é feita? Porque do céu, verso 18, Romanos 1, se manifesta a ira de Deus sobre o quê? Toda iniquidade ou impiedade, injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Por favor, baseado nesses textos, quem poderá subsistir à ira de Deus? Quem estiver sem pecado na vida. Veja bem,
É impossível o homem estar na imediata presença de Deus com pecado. É impossível. Por quê? A ira de Deus se manifesta do céu contra o quê? Toda iniquidade. Então, quando a pergunta vem, Apocalipse 6:17, quem poderá subsistir o grande dia da ira de Deus? Qual seria a resposta? Um povo que não tem o quê? Culpa ou pecado diante do trono de Deus. Vamos ver outros textos. Hebreus capítulo 12. Veja o que diz aqui em Hebreus 12, 29. Porque o nosso Deus é fogo que? Consumidor. Por favor, responda. A presença de Deus é fogo consumidor. Consome o quê? Todo o pecado. Quem poderá subsistir, então, esse fogo consumidor? Quem estiver o quê? Sem pecado. O que diz também em Hebreus capítulo, eu creio que é 12, 14. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santidade, ou santificação, sem a qual ninguém verá quem? O Senhor. E alguns fazem a seguinte pergunta, ou levantam o seguinte argumento. Mas então, por que que hoje eu não sou consumido? Porque eu tenho pecado na minha vida. E quem vai reclamar hoje estar sem pecado? Muitos fazem essa pergunta. Então, qual seria a resposta? 1 de Timóteo, capítulo 2, verso 5. O grande dia da ira do Senhor. Quem poderá suportar? Quem poderá subsistir? Por que que hoje eu posso estar pecando e não ser consumido? 1 de Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o justo. Por que que hoje eu não sou consumido? Porque existe um mediador. Mas então por que que em Apocalipse 6, 17, a pergunta é feita, é vinda o grande dia de sua ira e quem poderá subsistir? Porque durante este período não há mais quê? Não há mais intercessor. Então, para aqueles que querem questionar, quem reclama hoje estar sem pecado? E por que, então, eu não sou consumido? Lamentações, capítulo 3. A Bíblia fala assim, Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos o quê? Consumidos. A presença imediata de Deus é um fogo que? Consumidor. Consome o quê? Pecado. E eu posso hoje estar pecando e não ser consumido somente porque, então, as misericórdias do Senhor que se revelam com qual frequência? Verso 23, novas são cada manhã. Por que novas são cada manhã? Porque cada manhã nós ainda temos o que lá no céu? Um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Então a próxima pergunta seria, até quando ele vai interceder? Até a volta de Cristo? Eu queria que vocês não deixassem de entender o que nós estamos falando agora, porque se você entender esse pequeno ponto, você vai entender o porquê dizer que pecar até a volta de Cristo e ainda ser salvo mina totalmente o pilar de nossa fé. A mensagem de Jesus no lugar santíssimo do santuário celestial,
fazendo expiação pelos nossos pecados, e que um dia ele terminará essa obra expiatória antes de sua vinda, faz parte do alicerce, do pilar, do fundamento de nossa fé. E dizer que os salvos estarão pecando até a volta de Cristo desestrutura toda a nossa base de crença como adventista do sétimo dia. E não é só porque esse é o nosso credo, essa é a nossa crença como adventista do sétimo dia. Se você estudar Apocalipse bem cuidadosamente, esse é um ensinamento bíblico. Apocalipse 6,17, porque é vindo o grande dia de sua ira e quem haverá de subsistir. A Bíblia, ela ensina de forma bem clara, não há quem possa subsistir o dia da ira de Deus com pecado na vida. O pecado é o que faz com que a pessoa corra da presença de Deus. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 3. Primeira vez que o homem se esconde de Deus. Agora vamos para o livro de Sofonias, falando sobre o dia da ira de Deus. Sofonias 1, 14 e 15. Qual é o tema do livro de Sofonias? O dia do Senhor, ou o dia da ira do Senhor. E diz assim, no verso 14: o grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Só um detalhe aqui. O dia da ira do Senhor, para Sofonias, era a destruição de Jerusalém por parte de Nabucodonosor. Ou seja, nós temos uma interpretação literal, local, mas também existe uma ampliação das profecias de Sofonias, assim como também de todos os profetas do Antigo Testamento, que traz luz aos eventos finais. Inclusive, Ellen White fala que esses profetas escreveram mais para os nossos dias do que para os dias deles mesmos. Mas nós não podemos deixar de reconhecer que eles escreveram também para os seus dias. E quando Sofonias escreveu sobre o dia do Senhor, ele estava falando sobre o quê? A destruição de Jerusalém. O papel de Sofonias, como profeta para os seus dias, era de alertar o povo judeu sobre os juízos vindouros que viriam em sua geração por causa da rebelião e apostasia que existia nos dias de Jeremias, Ezequiel, Daniel, em Judá. Então ele fala, o grande dia do Senhor está perto. Em que ano Sofonias profetizou, mais ou menos? 640. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto e se apressa muito. Em que ano veio essa destruição? 586. A destruição de Jerusalém. Primeira invasão, 605. Segunda invasão, 597. E a destruição, 586. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Então, todos estão entendendo, né? Sofonias estava falando de um evento que ocorreria em sua geração. Mas nós temos aqui um vislumbre do dia do Senhor, grande dia do Senhor, do qual João profetizou. Capítulo 2, verso 1. Sofonias 2, 1 a 3. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito, e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Então todos estão vendo, né? Sofonias está falando do dia do Senhor. Aí no verso 3 ele fala o que nós podemos fazer para nos preparar para o dia do Senhor. É lógico que esse conselho era para os judeus em sua geração, mas aplica-se a nós porque nós também estamos prestes a nos deparar com
o grande dia do Senhor. Buscai ao Senhor. Isaías, ele fala assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55:6. E Jeremias fala assim, buscai ao Senhor de todo o coração. Jeremias 29:13, se eu não me engano. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejas escondidos no dia da ira do Senhor. Quem foi escondido no dia da ira do Senhor em 586? Aqueles que estavam chorando e gemendo. Lembra Ezequiel 9? Vocês lembram disso? Vocês lembram que em Ezequiel 9 houve uma visão que Ezequiel viu quem seria selado no dia em que Nabucodonosor destruiria Jerusalém com fogo? A irmã White fala em Testemunhos para a Igreja, volume 5, tem uma sessão completa sobre Ezequiel 8 e 9, onde é falado sobre o selamento nos dias de Ezequiel, que iria proteger aqueles que viveriam durante a destruição de Jerusalém. Aí ela faz um paralelo com isso em Apocalipse capítulo 7, o selamento dos 144.000. Ouçam bem, Ezequiel capítulo 8 e capítulo 9 fala do selamento dos judeus para a crise de 586, quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Inclusive, é disso que vem a linguagem em Apocalipse 7 do selamento. Vocês sabem, né? Tudo em Apocalipse, quando você vê uma linguagem simbólica, vem do Antigo Testamento. Nada assim veio de novo. Por exemplo, quando fala que os céus se enrolaram como pergaminho, isso vem do livro de Isaías. Então, o selamento em Apocalipse vem de Ezequiel 9. Ok? E quando Sofonias fala aqui, pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor, está falando do selamento, o qual foi profetizado por Ezequiel. Ezequiel 8 e 9. Então, Sofonias está dizendo, vocês precisam estar escondidos. Então, qual seria a aplicação disso para os nossos dias? Escondidos significa selados. E aí depois, quando estudarmos Apocalipse 14, nós vamos ver o que é ser selado. Não é quem guarda o sábado vai ser selado, não. É quem tem o caráter de Cristo perfeitamente reproduzido em suas vidas. Ou seja, estar escondido no dia da ira do Senhor é estar refletindo o caráter de Cristo. Tem um paralelo também com o dilúvio. Quem estava escondido no dilúvio? Quem entrou dentro da arca. A arca também é um símbolo do selamento. Mas não vamos tocar nesse aspecto no momento. Vamos para o capítulo 3 de Sofonias, verso 11 a 13. Sofonias 3, 11 a 13. Naquele dia, que dia é este? Não te envergonharás de nenhuma das tuas obras. Quem não vai se envergonhar naquele dia? Os que estão escondidos. Estamos fazendo uma análise contextual do próprio livro. Quem não vai ser envergonhado? Quem estiver escondido. Então, quem foi envergonhado lá na cena de Apocalipse 6, quando Jesus está voltando? Quem não estava escondido, certo? Então, quem estiver escondido não vai se envergonhar. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com as quais te rebelastes contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, sacudidura. E tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde. Que povo humilde é este? Os escondidos. E eles confiarão no nome do Senhor. Agora veja a descrição no verso 13. E me fala se isso não é de onde vem a linguagem dos 144.000. Sofonias 3:13.
O remanescente de Israel. Primeiro, existe um remanescente em Apocalipse? Quando Apocalipse 12, 17 fala de um remanescente, está extraindo essa linguagem, então, de qual livro da Bíblia? Sofonias. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade. Existe alguma passagem em Apocalipse que fala de um grupo que não? Apocalipse 14, 5. Estão diante do trono de Deus sem repreensão. São irrepreensíveis. O remanescente de Israel não comete iniquidade, não proferirá mentira. Existe algum grupo em Apocalipse onde fala que não profere mentira? E na sua boca não se acha língua enganosa. Serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem o espante. Então aqui nós temos a linguagem de onde é extraída a linguagem que descreve os 144 mil. Um povo selado, escondido, não envergonhado, no dia da ira do Senhor, que não comete iniquidade, por isso podem estar de pé no dia da sua ira e não fala o quê? Mentira. E esse não falar mentira nós vamos estudar com calma em Apocalipse 14. Mas já para adiantar, quem não fala mentira é aquele que não engana. Quem engana é aquele que faz igual os judeus infiéis fizeram em Daniel 3. Vão de acordo com a lei, sem realmente crer no coração, mas para não perder sua vida, pretendem ou fingem estar adorando. São os que adoram a besta, recebendo o sinal na mão direita. Isso nós vamos estudar com mais calma lá na frente. Então, só um pequeno vislumbre. Naum 1,6. Naum 1,6. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? Qual é a resposta? Aqueles que estão escondidos. Aqueles que buscam justiça. Aqueles que não cometem pecado, aqueles que não têm em suas bocas engano. Vamos abrir Malaquias, capítulo 3, verso 2. Essa linguagem está repleta no Antigo Testamento. Malaquias 3, 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o quê? Fogo, e esse fogo vai consumir o quê? Pecado, e todos aqueles que se apegam a ele. Será como fogo de ouvires e como sabão dos lavandeiros. Muito bem, vamos então voltar a Apocalipse 6, verso 17. Apocalipse 6, 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Agora, nós falamos da ira do Senhor nos dias de Sofonias, Jeremias, Ezequiel. Qual foi? Qual foi o grande dia da ira do Senhor? A destruição de Jerusalém, em 586. Mas qual é a ira do Senhor em Apocalipse? Qual é a ira do Senhor nos últimos dias? Vamos para o capítulo 15. Apocalipse 15. Vamos descobrir em Apocalipse qual é essa ira. Verso 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas. Porque nelas quem? Nas pragas é consumada o quê? A ira de Deus. Então, a ira de Deus é equivalente a quê? As 7 últimas pragas. Próxima pergunta. Quem vai subsistir às 7 últimas pragas? Quem? Capítulo 15, verso 2. E vi como o mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos. Vitoriosos de quê? Da besta, da sua imagem e do seu sinal
e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Próxima pergunta. Quem tem as harpas de Deus? Apocalipse 14, versos 1 e 2. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte, e com ele, quantos? 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de quê? Arpistas que tocavam com as suas harpas. Quem tem as harpas? 144.000. E estes que têm as harpas saíram vitoriosos de quê? Da besta, de seu número, de sua imagem. E estes que obtêm a vitória sobre a besta e sua imagem, vão escapar o quê? As 7 últimas pragas. E nelas estão consumadas o quê? A ira de Deus. Então quem vai subsistir à ira de Deus? Os 144.000. Voltando então para Apocalipse 6,17, nós temos a pergunta: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, logicamente, a resposta deveria ser quem? Os 144.000. E então, não deveria ser surpresa para ninguém que capítulo 7, versos 1 a 8, fala sobre os 144.000. O IEST está comprometido em fornecer mensagens relevantes como essas gratuitamente, a fim de cooperar com Deus no avanço de seu reino. Para ouvir mais sermões e palestras como essa, acesse nosso site www.iestrj.org.